A maior barreira entre o homem comum e a sabedoria estoica não é a falta de acesso à informação, mas sim a ilusão de que a leitura passiva é capaz de operar uma mudança de caráter. Muitos buscam nos textos de Marco Aurélio ou Sêneca um alívio imediato para suas ansiedades, tratando essas obras como se fossem manuais de autoajuda contemporâneos ou meros entretenimentos intelectuais. No entanto, é preciso encarar uma verdade desconfortável. Ler sobre o estoicismo e não praticá-lo é como estudar manuais de natação sem nunca entrar na água. Você pode decorar a teoria, mas se afogará no primeiro teste real da vida. A sabedoria sem a prática é apenas um ornamento da mente, uma vaidade acadêmica que não oferece proteção alguma contra as tempestades existenciais. O verdadeiro estoicismo nunca foi sobre pensar de forma positiva, mas sobre a reconfiguração completa da relação entre o indivíduo e a realidade através de um método rigoroso de treinamento. A revelação que poucos compreendem é o conceito grego de askesis, que significa exercício ou treinamento atlético da alma. Os antigos não viam o estoicismo como uma doutrina para ser debatida em salas de aula confortáveis, mas como uma disciplina de vida que exigia a ação deliberada para desafiar os próprios sentidos e inclinações naturais. O método real de transformação não consiste em apenas mudar o que você pensa, mas em agir de tal forma que as suas reações automáticas sejam reprogramadas. Se você não coloca sua mente em situações de estresse controlado, ela continuará sendo escrava do medo, da preguiça e da busca incessante por conforto. O askesis é o processo de endurecimento deliberado da vontade, onde o praticante busca voluntariamente o que é difícil para que, quando o difícil bater à sua porta sem ser convidado, ele encontre um homem preparado e inabalável. Neste roteiro, exploraremos como os estoicos utilizavam o chamado treinamento de inversão para se tornarem invulneráveis ao medo e à escassez. Este não é um caminho para quem busca conforto, mas para quem deseja a liberdade suprema. Vou te mostrar que a verdadeira transformação ocorre quando você para de filosofar sobre o que um homem bom deve ser e começa, de fato, a sê-lo através da exposição voluntária ao desconforto e da vigilância constante da razão. Prepare-se para conhecer o método que separa os admiradores da filosofia dos verdadeiros mestres de si mesmos, transformando a teoria em uma armadura impenetrável contra as incertezas do mundo. Um dos métodos mais práticos e, ao mesmo tempo, mais negligenciados da transformação estoica é o exercício da pobreza voluntária. Sêneca, um dos homens mais ricos e influentes do Império Romano, escrevia a seu amigo Lucílio, sugerindo que ele separasse periodicamente alguns dias para viver com a comida mais barata, as roupas mais simples e o mínimo de conforto possível. A intenção aqui não é glorificar a miséria, mas realizar um teste de realidade que desmonte a tirania do medo. A maioria de nós passa a vida inteira aterrorizada pela ideia de perder o emprego, de ver as suas poupanças reduzidas ou de não conseguir manter o padrão de vida atual. Vivemos como escravos do luxo e da segurança material, permitindo que a nossa felicidade dependa de fatores externos que podem desaparecer a qualquer momento. Ao praticar a pobreza voluntária, você rompe essas correntes e descobre que a sua dignidade e a sua paz interior não estão à venda no mercado. A lógica por trás deste treinamento é confrontar o seu pior pesadelo e perceber que ele é suportável. Quando você passa 2 ou 3 dias a dormir num colchão duro, a vestir roupas sem marca e a alimentar-se apenas de pão e água, você coloca a sua mente cara a cara com o que antes era apenas uma ansiedade abstracta. Nesse momento, você deve perguntar a si mesmo: é isto o que eu tanto temia?
A resposta, invariavelmente, será de que a situação é desconfortável, mas não é fatal. Esta experiência prática produz uma transformação psicológica profunda. Quando você prova a si mesmo que pode ser feliz e funcional com quase nada, o mundo perde o poder de o chantagear. A ameaça da escassez deixa de ser um fantasma paralisante para se tornar apenas uma circunstância que você já sabe como manejar. O resultado deste exercício é a conquista da verdadeira autarquia, a autossuficiência da alma. Um homem que provou a sua resiliência na privação voluntária torna-se invulnerável à pressão social e ao medo do futuro. Você deixa de ser um servo das aparências e passa a ser o senhor das suas necessidades. A pobreza voluntária ensina-nos a distinguir o que é essencial para a virtude daquilo que é apenas um acessório para o ego. Ao reduzir a sua dependência do conforto, você ganha uma liberdade que nenhum milionário escravizado pelas suas posses jamais conhecerá. Este é o método estoico para forjar uma mente que não se curva perante a fortuna nem se desespera perante a adversidade. É o treino que garante que aconteça o que acontecer, a sua cidadela interior permanecerá intacta e soberana. Diferente do que muitos acreditam, o estoicismo não é uma filosofia de supressão emocional, mas de vigilância constante sobre os processos mentais. O conceito de prosoche, ou atenção total, é o pilar fundamental que sustenta toda a prática estoica. Ele consiste em viver como um sentinela, posicionado na entrada da própria mente, observando cada impressão e cada pensamento que tenta cruzar o limiar da consciência. A maioria das pessoas vive em um estado de automatismo reativo. Algo acontece, uma emoção surge, e elas agem imediatamente com base nesse impulso, tornando-se escravas das circunstâncias externas. O praticante de prosoche rompe esse ciclo de causa e efeito ao instalar um espaço de reflexão entre a percepção e a reação. Você passa a observar seus pensamentos como se fossem estranhos batendo à sua porta. Você não lhes oferece hospitalidade imediata, mas os interroga para verificar se possuem legitimidade e se estão alinhados com a razão. A lógica por trás deste método é a desconstrução das falsas representações da realidade. Epicteto recomendava que, diante de qualquer impressão perturbadora, o praticante deveria dizer: "Você é apenas uma impressão e não a coisa que pretende representar." Isso significa reconhecer que o que nos aflige não são os eventos em si, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Se alguém o insulta, a impressão é de uma ofensa, mas a realidade é apenas uma sequência de sons saindo da boca de outra pessoa. Ao aplicar a atenção total, você retira o rótulo emocional que a sua mente costuma colar nos eventos. Esse distanciamento analítico impede que a raiva, o medo ou a tristeza assumam o comando da sua vontade, permitindo que a razão avalie se aquele fato está sob o seu controle ou não. A ação necessária para instalar esse governo da razão é o treinamento da pausa. Antes de reagir a qualquer estímulo, seja uma crítica no trabalho ou um imprevisto doméstico, force-se a um momento de silêncio interno. Questione a validade daquela emoção e lembre-se de que você é o árbitro de suas próprias representações. A transformação real ocorre quando você deixa de ser uma vítima das suas flutuações hormonais e sociais para se tornar um observador lúcido da própria vida. A prosoche transforma a mente em uma fortaleza onde nada entra sem passar pelo crivo do discernimento. Com o tempo, essa vigilância deixa de ser um esforço e passa a ser a sua natureza, garantindo uma clareza e uma paz de espírito que são imunes ao caos do mundo exterior. A quarta etapa do método de transformação estoica é o que podemos chamar de alquimia mental.
ou a técnica de reenquadramento da adversidade. Para a maioria das pessoas, um obstáculo é visto como uma interrupção indesejada no caminho para a felicidade, um erro do destino que deve ser evitado ou lamentado. No entanto, o estoico treinado inverte essa percepção de forma radical. O obstáculo não é apenas algo a ser superado, mas é a própria matéria-prima do seu progresso. Marco Aurélio escreveu que o fogo consome tudo o que é lançado nele para brilhar ainda mais forte. Da mesma forma, a mente resiliente utiliza cada dificuldade como combustível para fortalecer a sua própria virtude. Esse método transforma você de um espectador passivo das tragédias em um alquimista que transmuta chumbo em ouro emocional, extraindo valor de situações que destruiriam a paz de espírito de um homem comum. A lógica aqui reside na compreensão de que a virtude não pode ser exercida no vácuo ou no conforto absoluto. Você não pode praticar a coragem se não houver algo que o assuste, nem pode exercitar a paciência se tudo acontecer exatamente conforme o seu cronograma. Portanto, a crise, a traição ou o fracasso deixam de ser problemas e passam a ser oportunidades de treinamento. O método estoico ensina a parar de perguntar por que isso aconteceu comigo? Uma indagação que gera apenas vitimismo e estagnação. E começar a perguntar, como posso usar isso para crescer? Ao mudar a pergunta, você muda a sua biologia. Você sai de um estado de defesa para um estado de ação deliberada, onde a adversidade é o campo de treinamento necessário para forjar o caráter. O resultado dessa prática é uma invencibilidade psicológica que poucos conhecem. Quando você aprende a ver cada revés como uma ferramenta de escultura da sua própria alma, o mundo perde a capacidade de feri-lo. Se o obstáculo se torna o caminho, então não existe situação na qual você não possa prosperar. A doença torna-se um treino de resiliência. A perda de bens torna-se um treino de desapego. O conflito social torna-se um treino de justiça e autodomínio. A transformação real ocorre quando você percebe que a vida não está conspirando contra você, mas fornecendo os pesos necessários para que os seus músculos morais se desenvolvam. Você deixa de temer o futuro e passa a recebê-lo com a confiança de quem sabe que qualquer circunstância será devidamente convertida em sabedoria. A transformação estoica não se completa no campo de batalha do dia, mas no silêncio da noite, através do rigoroso exercício do exame de consciência. Sêneca, herdando uma prática de Céstio, dedicava os últimos momentos do seu dia a uma auditoria interna profunda, revisando cada ação, palavra e pensamento desde o amanhecer. Este não é um momento de autoflagelação ou de culpa estéril, mas sim um tribunal da razão onde você atua simultaneamente como juiz, réu e advogado. A maioria das pessoas foge do silêncio, porque teme o que encontrará dentro de si. O estoico busca esse silêncio para garantir que a sua bússola moral permaneça calibrada. Sem essa revisão constante, os erros se tornam hábitos e os vícios se tornam parte da identidade, sem que percebamos. A lógica deste método reside na criação de um ciclo de feedback contínuo para a alma. Ao se perguntar, que hábito ruim eu combati hoje? Em que fui melhor? Onde a minha razão falhou? Você retira o poder do inconsciente e traz a sua evolução para a luz da consciência. Se você agiu com impulsividade durante uma reunião ou foi injusto com um familiar, o exame noturno obriga você a encarar esse fato de frente. Ao reconhecer o erro e planejar como agir de forma diferente amanhã, você impede que a falha se cristalize. A vitória real não está em ser perfeito, mas em ser implacável na observação das próprias imperfeições. Esse processo elimina a necessidade de validação externa, pois você passa a responder ao único tribunal que realmente importa, a sua própria excelência racional. A eficácia deste exame depende da sua honestidade radical.
Não há espaço para desculpas ou racionalizações diante de si mesmo no escuro do quarto. Quando você se torna capaz de observar sua própria vida com a objetividade de um historiador, você começa a esculpir o seu caráter com precisão cirúrgica. A transformação real ocorre na consistência dessa auditoria. Dia após dia, as arestas do temperamento são polidas e as fraquezas são fortalecidas. O exame de consciência noturno transforma o sono em um estado de repouso merecido para o guerreiro que sabe que lutou bem, ou em um período de incubação para uma resolução mais firme ao nascer do sol. É neste encontro solitário com a verdade que o homem comum morre e o sábio começa a nascer. O método estoico que poucos conhecem não reside na leitura acadêmica, mas na prática constante do desconforto voluntário e da autoobservação rigorosa. A transformação real exige que você saia da passividade de quem apenas consome informações e assuma o papel de escultor da própria alma. Ao abraçar a pobreza voluntária, a atenção total, a reenquadração da adversidade e o exame de consciência, você deixa de ser um náufrago das circunstâncias para se tornar o capitão da sua própria vontade. É um caminho árduo, mas é o único que conduz à invulnerabilidade e à liberdade autêntica. A felicidade da sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Mas a força e a estabilidade dessa vida dependem inteiramente da disciplina das suas ações. Não adianta saber o que é certo se você não possui os músculos morais para agir conforme esse conhecimento nos momentos de crise. O estoicismo é uma forja, e você é tanto o ferreiro quanto o metal. Cada desafio é uma martelada que deve servir para dar forma e resistência ao seu caráter, nunca para quebrá-lo. Qual pequeno desconforto você vai abraçar hoje para treinar sua vontade? Qual pensamento você vai interrogar antes de deixar entrar em sua mente? A evolução não é um evento futuro, mas uma decisão imediata. Comente: eu sou o mestre do meu treinamento, e firme o seu compromisso com a existência soberana. Deixe o seu like e inscreva-se para continuar forjando a sua mente de ferro e habitando o topo da montanha da sabedoria prática.